Quero compartilhar com você agora à noite sobre o tema o discípulo que avança, o que vai em frente. Pela manhã nós tivemos a oportunidade de compartilhar sobre o discípulo maduro. E dando seguimento, portanto, só avança aquele que é amadurecido em Deus. E para você entender o que é o discípulo maduro, eu quero deixar aqui a última frase da mensagem da manhã, que diz: o maduro é o que cresceu e ficou pronto para se doar a que outros amadureçam. Então vou repetir: o maduro é o que cresceu e ficou pronto para se doar a que outros amadureçam. Agora, acabamos de ler a segunda epístola, que é o mesmo sinônimo da palavra carta, do significado carta, da carta, que o apóstolo Pedro envia às igrejas. Especialmente aqui lemos o capítulo 3, que fala da volta de Jesus, o significado dessa volta, a razão da volta. Na verdade, nós encontramos aqui no capítulo 3 desta carta toda uma informação escatológica acerca da volta de Jesus. No entanto, o que eu quero tirar aqui para nós como meditação é que o que o apóstolo Pedro fala, as características que ele evidencia, o que ele demonstra nas Sagradas Escrituras acerca de como é o propósito de vida do discípulo maduro, ou seja, daquele que continua avançando. Antes de entrar propriamente nesta expressão, eu quero trazer aqui para você o que a palavra de Deus fala aqui nesse texto, que é propósito de Deus que nós continuemos a avançar. O verso 9, que acabamos de ler aqui do capítulo 3, volto a repetir a leitura: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça. Tem outra tradução que diz assim: Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então o propósito de Deus é que todos nós, ou seja, que todo ser humano, cada um de nós, avancemos para a salvação, avancemos para a consumação da obra redentora de Cristo, como aprovados, como aqueles que serão recolhidos, receberão do Senhor a sua expressão positiva, aquela de acolhimento, que diz: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Esse é o intento do Senhor para cada um na terra, para cada pessoa aqui, para mim, para você. Agora, o mesmo apóstolo Pedro que fala aqui que o Senhor, não é mesmo tardando na visão de alguns, e até alguns farão uso errôneo ou deturpado da pregação do Evangelho, trazendo dúvida acerca da volta do Senhor por causa de sua demora na aparência da interpretação dos homens. Ele diz claramente que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. O tempo de Deus é totalmente diferente do nosso. Ele não está atrelado, escravo do relógio como nós estamos, não está de forma nenhuma circunscrito às ações temporais. Ele é Senhor do tempo. Até mesmo quando foi dado a profecia acerca da vinda do Senhor, o profeta Isaías fala acerca dessa temporalidade. Olha o que ele diz lá, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. E aí uma expressão fortíssima e grandiosa, que ultrapassa toda a compreensão, diz assim: Pai da eternidade e príncipe da paz. Isso quer dizer que nele se gerou o tempo, se gerou inclusive o que é além do tempo, a eternidade. Então ele é genitor
da existência. Portanto, o Senhor Deus não está circunscrito aos ditames do tempo que nós estamos nele inseridos. Ele é Senhor disso. Então agora, Pedro vem dizer assim: olha, não vamos nos enganar com essa aparente demora. Eu já ouvi gente falando que a mensagem bíblica é uma mensagem ultrapassada e velha, né, jurássica, porque já antes mesmo da vinda de Jesus, a palavra, essa Bíblia que conforme nós conhecemos, diziam assim, escrita por mãos de homens, pessoas que escreveram a seu próprio prazer, com seus próprios interesses, já há 3.000 anos, alguns dizem que nem foi isso, e agora, desde o aparecimento de Cristo, já há mais de 2.000 anos e nada aconteceu, nós temos que viver e cuidar da nossa própria vida, não é? Isso é aqueles que são envoltos na religião, na religiosidade, principalmente dominados por ela. Nós não somos religiosos, nós somos cristocêntricos. Nós temos Jesus em nossa vida, nós somos discípulos do Senhor. Não é a religião que nos comanda, mas é o Senhor dos céus e da terra. Então, baseado nisso, o propósito de Deus é que nós continuemos. Diz as Escrituras que o nosso procedimento, inclusive em continuação, em avançar, é a tempo e fora de tempo. Isso quer dizer, tempos que corroboram, tempos que dificultam, como lemos pela manhã, podem ser inclusive tempos penosos, tempos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, mas a igreja do Senhor precisa continuar avançando, porque enquanto tiver tempo, enquanto a oportunidade se apresenta, enquanto a mensagem para nós e para o mundo espiritual é atualizadíssima, nós precisamos continuar ministrando a salvação. Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, pois nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. Não há salvação. Então, continuemos. É propósito de Deus avançar no discipulado, no trato com o bom acolhimento no reino de Deus, vivendo o propósito de Deus para a nossa vida. Mateus capítulo 28, nós conhecemos 19 e 20, e também Marcos 16:15, que nos comanda: ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. É nosso papel. Parar, recuar, retroceder, é o mesmo que Jesus nos alertou com relação a quem lança a mão do arado. Aquele que lança a mão do arado, cuide, não olhe para trás, não é hora de retorno, é para avançar cumprindo com o propósito. E aí eu quero destacar aqui com você, nesta noite, dos versos 11 a 14, as qualidades ou qualificações que o apóstolo Pedro destaca daqueles discípulos que continuam avançando. E aí, quando destacar cada uma dessas qualificações, eu quero que você faça, por gentileza, uma avaliação de si mesmo, uma avaliação própria. Como estou eu? Eu estou qualificado, eu estou realmente caminhando com estas características sendo demonstradas em minha vida? Elas estão evidenciadas em meu dia a dia, naquilo que o Senhor colocou, ou me oportunizou para vivenciar ou viver? Então é aqui. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Eu vou repetir a leitura dos versos 11 a 14, do capítulo 3 da epístola do apóstolo Pedro, a sua segunda. Diz assim, verso 11, eu estou lendo na revista Almeida, né, na tradução de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Pode ter alguma diferença, mas dá para acompanhar. Visto que, olha o que ele diz, verso 11, que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis estar como os que vivem em santo procedimento e piedade.
Aí eu quero ler aqui com vocês também a mesma passagem na tradução da NVI, que diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha a pergunta do apóstolo Paulo. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E aqui entra as qualificações dos discípulos maduros no Senhor que vão avançar. Para chegar nesse tempo, quando diz Paulo a Timóteo, aprovados. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como um serviçal, um obreiro, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, como é necessário que vocês sejam? Já começa com a primeira característica aqui, na Almeida Revista Atualizada, ele diz assim, que vivam em santo procedimento. Na NVI, vivam de maneira santa, ou seja, em uma vida criteriosa de santidade. É o nosso maior esforço. Por isso que o apóstolo Pedro fala aqui, como a primeira qualificação. Não quer dizer, queridos, que o nosso esforço vai providenciar em nós que nós seremos santos, porque nós não somos santificados pelo esforço, nós não somos santificados pelas obras, nós não somos santificados pelos nossos feitos, não. Nós somos santificados porque Cristo nos tornou justo pelo derramar de seu sangue na cruz. Texto que nós repetimos em todas as vezes que ceamos, 1 João capítulo 1, versículo 7, não é? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, não nos tornamos santos por causa de nosso mérito, não é meritório, não é você não será aprovado pelo seu esforço, mas nós precisamos nos esforçar. Quando Paulo fala aos Romanos, especialmente acerca disso, acerca de santidade, está na carta aos Romanos, capítulo 10, ele falando desse esforço de nos mostrarmos diante de Deus aprovados, ele diz, é porque nós estamos qualificados para a salvação, porque Cristo morreu por nós na cruz, é que nós vamos viver então de maneira qualquer, andando com as nossas paixões afloradas. Ele diz, de modo nenhum, pelo contrário, exatamente pelo sacrifício que ele expressou na cruz, nós devemos mandar de forma ordeira, honrando o Senhor e não vituperando o seu sacrifício na cruz, ou seja, o expondo novamente à desonra, porque ele foi à cruz, se tornou sujo, pecaminoso por mim e por você. Quando desonramos esse sacrifício de Jesus, nós colocamos novamente a sua exposição na cruz. O diabo chega diante de Deus e fala, não valeu nada seu sacrifício. Eles continuam do mesmo jeito. Mas agora é nosso esforço. Nós temos que viver de uma forma santa, na maior das nossas forças. E aí, queridos, sabe como que nós conseguimos isso? Nós precisamos, necessariamente precisamos, de ter uma vida de dedicação a um devocional ao Senhor, a uma devoção a Deus. Isso quer dizer, temos que separar tempo exclusivo para nos relacionar com o Espírito Santo. Temos que deixar a nossa vida aberta para que Ele possa nos escrutinar de dentro para fora. E à medida que Ele trabalhar conosco de dentro para fora, diz o Senhor Jesus, rios de água viva fluirão de nosso interior. Nós iremos demonstrar em nossa prática, em nossos relacionamentos, em nossa vivência, que realmente Deus está em nós. E aí manifestamos o bom testemunho. Então, uma forma santa de viver. Mas Pedro vai e aperta mais um pouquinho na segunda qualificação que ele exige aqui. Ele diz assim, vivam de maneira santa e piedosa. Agora, a piedade não é a mesma coisa que santidade. A piedade, em sua raiz etimológica mais profunda, a palavra piedade quer dizer consciência, discernimento, senso do sagrado. Meu Deus. Todas as vezes que eu falo acerca dessa palavra, eu me reporto ao encontro de Moisés com Jesus no Monte Sinai.
quando Moisés estava lá, Jesus materializado na pessoa de Deus, que era Deus na teofania, um Deus falando com ele, era Jesus no Antigo Testamento. Porque o Deus que manifesta de forma carnal, só de carne em pessoa, foi o próprio Filho manifestando em uma conversa pessoal com Moisés. Aquela sarça, aquele mato queimava, fumegava, mas não saía os detritos de sua decomposição. Moisés, um homem versado na ciência do Egito, aquilo lhe chamou a atenção. Ele foi para lá, em direção àquele mato, a sarça que pegava fogo e não se consumia, com a intenção de descobrir algo novo. E quando ele chega para próximo, bem próximo, Deus diz: para por aí. É como se estivesse conversando com ele: olha, fica aí à distância, cuidado, porque agora o lugar em que você está, a terra que você está pisando, é santa. Moisés, opa, além de ser versado na doutrina, no ensino, na ciência do Egito, ele também foi criado, versado no conhecimento de Deus, na tradição oral de seus pais, que conheciam o Senhor desde que vieram da descendência de Abraão, uma vez como descendentes exclusivos do amigo de Deus, sabiam muito bem, e então ensinaram a Moisés quem era o Senhor. A partir dali, o temor de Moisés se apresentou de forma que ele sabia que aquele homem que tinha contato com Deus, tendo uma vida impura naqueles tempos, a morte era certa. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Esta expressão de Deus para Moisés traz entendimento do que é a piedade. É o senso pelo sagrado. Se Moisés não tivesse o discernimento, o senso pelo sagrado, ele ia continuar avançando para descobrir que atuação mágica para o povo do passado era isso, não é? Era essa visão, era aquilo. Mas ele parou imediatamente e retirou as suas alparcas dos pés. Estabeleceu uma conversa poderosa com Deus, a ponto de ter uma revelação profunda: eu sou o que falo com você. A piedade, queridos, nos leva a ter consciência de que nós podemos ter, sim, um contato com Deus, mas sabendo muito bem os papéis, entendendo muito bem quem Ele é e quem nós não somos. Vou repetir para você: a piedade nos traz o senso, a consciência, o discernimento, de entender muito bem, compreensão plena de quem Deus é e de quem nós não somos. Ou seja, Ele é tudo e nós não somos nada. Apenas uma decisão, Ele pode nos varrer da existência. Quando Jesus chamou a atenção dos discípulos que voltaram após obedecerem o comando da missão: ide, entre pelos vales, entre pelos valados, pelas vielas, pelas vilas, digam a todos que é chegado o reino de Deus. Eles foram e voltaram felizes, e voltaram eufóricos: Senhor, as doenças são curadas, as pessoas estão se convertendo, os demônios se nos submetem. Jesus, calma aí, para tudo. Entenda uma coisa: vocês não têm que ficar alegres e eufóricos com essas coisas, mas devem trazer temor aos vossos corações. Não euforia pelo que Deus está fazendo por meio de vocês, mas temor, porque aquele que comandou pode acabar com vocês, pode jogar as vossas almas no inferno. Ele diz: opa, senso pelo sagrado. Nós não estamos lidando com qualquer coisa, nós estamos lidando com o sobrenatural. E aqui, queridos, o piedoso, ele tem senso disso. A sua vida é o sobrenatural, a sua vida é espiritual. O discípulo que avança, o discípulo maduro, além de esforçar muito para ter uma vida santa, mesmo tendo consciência de que quem o santifica, quem o justifica é o Senhor, por meio de seu sangue derramado na cruz, ele também tem senso pelo sagrado. Ele sabe que tudo quanto ele vive está sob o comando, governança do Pai Todo-Poderoso, é no sobrenatural.
Repita comigo: a minha vida. Vocês estão aqui, amém, irmãos? Fala bem alto: a minha vida no Senhor é no sobrenatural. Amém, irmãos? Não é o natural que nos dirige, não é o natural que nos limita, não é a vista dos nossos olhos, mas não existe limites no sobrenatural, e é onde nós caminhamos. O piedoso tem esse senso, tem essa consciência, e por aí ele vive. É uma vida no sobrenatural. Por isso não há nada que pode nos barrar, porque o Senhor Deus está trabalhando conosco, Ele está à nossa frente, e as Escrituras dizem: agindo Deus, quem impedirá? Ainda as Escrituras dizem: se Deus é por nós, quem pode se levantar contra nós? Nada pode nos parar, nós precisamos continuar avançando. Mas ainda Pedro aqui compartilha, além da santidade e da piedade, outras qualificações ou qualificadoras que eu quero compartilhar com você. Verso 12. Vou ler nas duas traduções porque é bem complicado aqui, e eu acho interessante que Pedro faz questão de citar Paulo, porque este capítulo que ele escreve é tão complicado quanto os escritos de Paulo. No verso 3 ele diz assim, verso 12: esperando e apressando a vida do Deus em seu dia, ou do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Almeida Revista Atualizada no Brasil. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Verso 13. Vou ler agora na NVI. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se deterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Aí vem a terceira qualificação de um discípulo maduro, que é esperança na promessa. Ele é esperançoso, não se desespera. Pode sofrer as maiores pressões, pode estar sob as mais dificultosas lutas, levantes, como o próprio Paulo disse em tempos de naufrágio: terror por fora e tremores por dentro. Ou seja, muito difícil, não tendo mais certeza do dia de amanhã, mas a esperança permanece. Quando sofreram o naufrágio lá nas regiões de Creta, quando Paulo estava sendo levado de Jerusalém para Roma para ser julgado perante César, olha, além de salvar do naufrágio, agora estavam eles se aquecendo em uma fogueira. Todos foram salvos pela palavra de Deus da boca de Paulo antes do naufrágio, dizendo: nenhum de vocês se perderão. Vai ele colocar um pouquinho de graveto na fornalha, né, naquela fogueira que estavam fazendo para se aquecer. A Bíblia fala que uma víbora, uma naja, saiu do fogo e picou a mão do apóstolo Paulo. Sabe o que ele fez? Ele apenas balançou a naja no fogo, retirou a mão e continuou atuando. Os homens esperavam que ele fosse morrer, porque era fato. Mas nada aconteceu com ele. E começaram a chamá-lo de Júpiter, Deus, né, do Olimpo. Ele falou: não, a oportunidade. Não, de forma nenhuma. Não sou nenhum Deus, mas o Deus dos céus nos livra. A palavra se materializou em Paulo. Marcos capítulo 16, verso 17, Jesus pronunciou isso: esses sinais hão de seguir aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão noutras línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano, imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Ele não só bebeu, como entrou em sua corrente sanguínea um veneno mortal. Balançou a serpente no fogo e continuou fazendo a obra de Deus, avançando. A promessa
nos garante motivação para continuar avançando, apesar do que o natural dita sobre nós. O natural está dizendo, não vai. O natural está dizendo, é morte. O que se vê pela ciência é, não pode. Mas o sobrenatural diz, nada pode impedir a ação poderosa de Deus. Nós agimos não pelo que vemos, mas avançamos pelo que não vemos, vivendo o sobrenatural. Aí Pedro fala aqui sobre o que vai acontecer escatologicamente no fim, a renovação da terra pelo fogo. Os elementos vão se derreter. Quando fala elementos aqui, irmãos, são os elementos que a bruxaria gosta de usar: a água, a terra, o fogo, o ar. Os elementos vão se derreter. Inclusive o fogo se derreterá no próprio fogo. Coisa tremenda, grandiosa. É essa a leitura grega aqui no original. Mas Pedro continua dando ainda mais uma qualificação. Nós já vimos santificação, que é santidade, piedade, promessa na esperança, ou esperança na promessa, e agora vai mais. Portanto, amados, verso 14, lendo na NVI, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, ou seja, enquanto nós esperamos o fim, empenhem-se para serem encontrados por Ele, em paz, imaculados e incorruptíveis. Agora, verso 14 na Almeida Revista Atualizada. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não tem nenhuma diferença. E aqui tem a qualificação: uma vida firme, abalizada. O discípulo que avança, o maduro no Senhor, ele está firme. Lembra dos dois fundamentos que o Senhor Deus nos falou e nos advertiu, que é onde nós devemos construir a nossa casa? Fundamento da pedra e da areia. Bom é o homem prudente, diz o Senhor, que edifica sua casa sobre a rocha. Vão bater os ventos, a tempestade virá, a chuva virá contra aquela casa, mas ela está sólida porque foi construída na rocha. Mas o imprudente, aquele que não tem senso do sagrado, ele vai querer construir, não é, a maioria do sonho de todos, só a casa na areia. No nosso caso aqui, uma casa na beira da praia, que beleza. Não é? Totalmente inverso, né? Que na nossa concepção, quem mora no alto do morro aqui no Espírito Santo mora mal, né? Quem mora na beira da praia mora bem. Mas no Senhor Deus é quem mora na pedra mora bem, quem mora na praia está arriscando. E agora então, como dizem aí os cientistas nesses últimos tempos, aí assombrando o mundo inteiro com o aquecimento global, e a Bíblia fala que a terra irá se aquecer nos últimos tempos. A Bíblia já trazia isso, há muito tempo. O Senhor falou que iria haver aquecimento, ciência se multiplicar, aquecimento, isso são as últimas coisas. Agora então quem constrói na beira da praia está correndo o risco de tsunamis virem, né, levar as casas de todo mundo aí, as casas dos milionários. Esses dias mesmo na ONU, nessa reunião aí passada agora, foi colocado lá o presidente das Ilhas Maldivas para falar como lugar de honra, porque está determinado pela ciência que estas ilhas de pessoas riquíssimas irá sumir até o ano de 2050, ou seja, a água vai inundar toda aquela ilha com a elevação dos oceanos pelo aquecimento global. A terra será consumida pelo fogo. Mas aqui, o que Pedro está dizendo é: empenhem-se, não construam. É uma palavra que faz, irmãos, similar aí ao que Jesus disse lá: construa a sua vida sobre fundamento sólido. Porque no fundamento sólido, queridos, nós temos paz, nós vamos nos manter isentos e vamos ser inculpáveis, nós estaremos servindo e obedecendo a voz do Senhor. É uma diretriz, é para obedecer.
Fundar a vida na rocha quer dizer na palavra, no Senhor Jesus. Não em nossas próprias concepções, pressupostos, mas na raiz fundamental da vida em Deus, do sobrenatural, que são as Escrituras. Para finalizar, nas Escrituras Sagradas reside a firmeza do discípulo que avança. Nas Escrituras Sagradas reside a firmeza daquele que é fiel no Senhor. Versos 15 a 17, olha o que Pedro diz: e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, citando as Escrituras, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais Escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, eles deturpam, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, ou seja, eu estou prevenindo vocês, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O nosso papel, queridos, é permanecer nas Escrituras. Devemos ser como os bereanos. Os bereanos eram os habitantes da cidade de Bereia, mas quando fala o Novo Testamento dos bereanos, está falando dos irmãos da igreja de Cristo em Bereia. Eles sempre, Paulo fala acerca deles, fazendo bom testemunho, que eles sempre consultavam as Escrituras para retirar a firmeza para as suas decisões. Não quer dizer que eles pegavam o dedo e metiam lá no versículo, né? Vamos ver aqui o que Deus está falando comigo. Não é isso. Mas o consultar as Escrituras é viver por meio delas. As Escrituras precisam estar escritas na tábua de carne de nossos corações. O salmista no Salmo 119, verso 11, ele faz essa advertência, não é? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ela precisa estar dentro de nós e se tornar coisa normal em nosso vocabulário, enriquecer o nosso vocabulário. Jesus, inclusive, falando acerca de um vocabulário enriquecido, ele fala que a boca fala do que está cheio o coração. E se enchemos a nossa vida da palavra, é da palavra que iremos compartilhar. Alguém um dia chegou para mim, perguntou: mas pastor, como é que o senhor consegue? Aonde é que o senhor tira tantas coisas? Como é que consegue Deus falar assim pela sua boca e descortinar a palavra de Deus? E eu pude dizer para aquele irmão, um menino novo ainda no seminário, iniciando a sua carreira ministerial, eu falei assim: quanto mais palavra você coloca para dentro de si, mais o Espírito Santo retornará de volta para abençoar as pessoas. Se não temos o que falar, é porque não tem palavra dentro. Nós precisamos comer as Escrituras. Cuidado com isso. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de um acontecimento na igreja Betel, em São Torquato, numa época mais antiga de entendimento, quando o pastor fundador, o pastor Etevaldo Rocha Tristão, estava pregando as Escrituras. Ele disse: nós precisamos comer a palavra. Com muita ousadia pregava ele acerca das Escrituras. Uma pessoa, e é verdadeiro isso, eu conhecia, hoje ele é um pastor, ele rasgou as Escrituras e começou a comer a Bíblia dentro da igreja. Isso saiu até em jornal. Não é isso. Mas ele ficou tão impactado com a mensagem que ele começou a comer, literalmente, a Bíblia. E depois disso ele fez o testemunho, né, no enterro do velório do pastor, que já partiu para a eternidade. Ele mesmo foi lá na frente dar o testemunho. Tudo isso que falam em acerca daquele que comeu a Bíblia dentro do templo, vocês estão acabando de ver, sou eu na mensagem deste homem de Deus aí. Mas hoje a palavra sai da minha boca. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos colocar como primordial as Escrituras em nossa vida. O discípulo que avança, ele ama as Escrituras. Ele busca a sua vida no crivo das santas letras. Conhece a vida dos homens de Deus do passado, que servem como bússola para a nossa caminhada. Abraão,
Isaque, Jacó, os grandes profetas, Moisés, Elias, Daniel, os homens de Deus, até mesmo aqueles que falharam, que servem também como válvula para nosso arrependimento e mudança de pensamento, como Jonas, que foi parar na barriga do grande peixe, rebelou-se contra o Senhor e pagou caro. Nós precisamos aprender com todos quantos estão narrados nas Escrituras, e nós estamos aprendendo aqui hoje com o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, que uma vida firme diante de Deus, firme, queridos, na decisão, aconteça o que acontecer. Você pode até tropeçar, você pode até falhar, a sua fragilidade pode até te dominar em algum momento, mas saiba e tome a seguinte decisão, saiba de uma coisa: você pode se arrepender e pode sim se levantar, pode sim avançar permanecendo de pé, pois o que Deus quer é que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, verso 9, isso diz respeito a você. Não podemos é ficar caídos. Para finalizar, avançar é fruto de uma conversão verdadeira, a fé em Cristo Jesus. O que acontece conosco, que nós não paramos, é porque nós nos convertemos à fé verdadeira em Cristo Jesus. Aquele que é convertido, ou seja, mudou de atitude, que a palavra arrependimento no grego é metanoia, é conversão, é mudança. Se você estava indo para o sul, mudou de direção, vai para o norte. Se você estava indo para a perdição, você mudou de direção, saiu do caminho largo e adentrou o caminho estreito. É nova vida em Cristo. Aquele que está em Cristo passa a ser então nova criatura. As coisas velhas, as práticas antigas ficaram para trás. Agora tudo é novo, é novidade de vida. Que Deus multiplique essa palavra em sua vida. Eu peço a você, por gentileza, colocar de pé agora. E comigo, curvar sua cabeça. Curvar sua cabeça e deixar o Espírito Santo fazer um apanhado de você. Senhor, eu preciso me esforçar para a santidade. Eu preciso de senso pelo sagrado. Não posso ficar letárgico, paralisado ou paralisada. Sabe, o Senhor nos trata para o arrependimento. E eu quero orar com você, que entende: olha, Deus, eu estou precisando de avançar. Eu não posso ficar assim paralisado ou paralisado. Não posso ficar da forma como estou. Senhor, me ajuda a avançar. Pode vir à frente aqui, nós vamos ungir você com óleo. Vou orar pela sua vida, abençoar você ainda mais, porque o que Deus espera de você é continuar avançando. Enquanto louvamos ao Senhor aqui, deixa o Espírito falar, e é o Espírito Santo que fala na sua vida, lá no profundo. Ah, pastor, eu também nunca tomei uma decisão firme diante de Deus de permanecer e avançar, mas hoje eu quero recobrar, eu quero voltar. Eu quero estar no caminho estreito também, eu quero ir contigo, Senhor. Vem aqui à frente, vamos orar juntos. É a sua decisão de mudança, de transformação de vida, no nome de Jesus.